Para quem não me conhece, eu sou a professora Mariana, eu sou a enfermeira de formação, eu sou lá de Florianópolis, mas atualmente resido, né, na cidade de São Paulo, eu sou professora do Departamento de Medicina Preventiva, da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, por isso que vocês viram que esse curso ele foi divulgado nas redes da Unifesp, eu pedi, né, eu submeti esse pedido de workshop de meditação e autocuidado para o nosso centro de cursos de extensão e eles autorizaram, então quem está aqui com a gente depois ainda ganha um certificado, né, pela participação aqui com a gente, então se isso é importante para vocês, isso é muito bom. E esse workshop está dividido em 2 momentos, mas antes da gente chegar lá, então, vocês já ouviram um pouquinho de mim, além de ser professora, né, da universidade, eu tenho, dentro da universidade, cursos de extensão e projetos de extensão, e um desses projetos é o Projeto Cuidar, que é essa logo aqui, essa mandala que vocês estão vendo aqui abaixo, que é um projeto de extensão e grupo de pesquisas para a promoção da saúde e práticas integrativas e complementares. E a gente tem aí a meditação como uma dessas práticas integrativas e complementares, e por isso que hoje a gente escolheu esse tema. E estamos aqui juntos, né, Alan? Alan, se apresenta para o pessoal conhecer você, porque eu acho que eu que conheço mais. Verdade. Bom dia, gente. É um prazer conhecer todos vocês, estar aqui junto com vocês essa manhã. Meu nome é Alan, eu sou naturólogo de formação. Atualmente eu estou fazendo mestrado em saúde pública pela Universidade de São Paulo e eu tenho uma especialização também em gestão de negócios, né? Então, eu tenho essa formação um pouco mais de gestor, mas eu já trabalho com as PICs, já trabalho principalmente com as práticas meditativas desde 2013. E a gente, então, agora nesse momento, estava fazendo esse curso, né, de facilitador, né, para renovar, né, para ver mais outras formas de conhecimento, né, padronizar algumas coisas. Então, eu e a professora, a gente está fazendo esse curso, né, junto, montamos esse curso para vocês, tanto como uma forma da gente finalizar esse curso, né, como um processo que está para a gente finalizar o curso, quanto também como uma forma de a gente já estar treinando, já começar a passar também esse conhecimento, né, essas práticas que são muito interessantes e que são muito mais aplicáveis no dia a dia do que a gente normalmente pensa, do que a gente normalmente cogita, né? Então, a gente vai falar um pouco disso alguns dias, eu não vou ficar me adiantando aqui muito, tá? Então, é isso. Peço desculpas adiantadas porque eu tenho um gatinho filhote aqui em casa, então pode ser que vocês ouçam alguns miados aqui, porque ele é meio manhoso. Então, isso às vezes pode acontecer, tá bom, gente? Então, vamos começar, professor? Você quer que eu dê a introdução, a explicação? Passar o slide, por favor. Então, a gente dividiu esse workshop, né, em 2 partes, né, como a professora falou, ele tem 3 horas de duração, né, a gente vai ter uma horinha ali um tempinho ali de intervalo. Então, nessa primeira parte, a gente vai dar uma introdução, né, essa introdução que a gente já está fazendo, né, sobre a gente, nossas formações, eu, a professora Mariana, uma introdução sobre as práticas de cuidado, né, a professora vai falar um pouco com vocês, principalmente sobre o autocuidado, né? E aí a gente vai entrar bastante o que é meditação, o que não é, porque meditação é um termo muito abrangente, né? Na verdade, é um termo que a gente chama de guarda-chuva, entra muita coisa lá dentro. Então, dentro das várias definições, a gente vai entrar com uma definição específica sobre meditação, a gente vai dizer a partir disso o que não é meditação, por que a gente vai meditar, por que é interessante, né? A gente tem uma ideia vaga na cabeça normalmente, né? Algumas ideias mais simbólicas ou mais estereotipadas, a gente vai adentrar um pouco disso, né? E aí uma do tempo da produção do conhecimento, porque ao longo do tempo, né, principalmente nas últimas décadas, a gente conseguiu entender melhor essa questão da meditação, né, da onde vem, para onde vai, o que se alimenta, né, como é que acontece dentro do cérebro, né? Então a gente vai falar um pouco sobre as pesquisas em meditação, inclusive que eu e a professora Mariana participamos de algumas, né? E aí depois a gente tem um intervalo na segunda parte, a gente vai começar a adentrar um pouco mais sobre a técnica, algumas questões técnicas mesmo, né, como a técnica de respiração, dos 5 segredos, né, e algumas a gente vai falar um pouco sobre dificuldades e algumas dicas também
para quem está começando a meditar, para conseguir implementar isso no dia a dia, implementar na própria vida. O histórico dessa definição também de meditação que a gente vai estar trabalhando, né? Qual que é essa definição? Essa definição operacional, né? A gente vai trabalhar em cima de uma definição operacional de meditação, né? Que foi cunhada pelo professor Roberto Cardoso, né? Que é o professor responsável pelo curso de facilitação que a gente está fazendo, né, que a gente está terminando. E, por fim, a gente vai explicar a técnica que a gente vai passar para vocês, né, que é uma técnica de meditação que a gente chama de 3 tempos, e a gente vai praticar hoje. Mas antes da gente chegar lá, a gente vai falar um pouquinho sobre autocuidado. E para falar de autocuidado, tem um pessoal aqui que já é bastante experiente, mas a gente vai trabalhar com esse questionamento para cada um de nós. Então, e esse olhar para si, né? Às vezes a gente pode precisar até de ferramentas para fazer isso, porque por tanto tempo a gente é convidado para olhar para fora, que às vezes quando a gente faz esse movimento de olhar para si, a gente se pergunta, tá, e como é que faz isso? Como é que faz esse trem? Como é que eu olho para mim? Como é que eu me vejo? E aí, quando eu me olho, eu posso olhar coisas que eu gosto e que eu não gosto sobre mim, eu posso ter algumas sensações. Como é que eu vou lidar com tudo isso, né? Então, quando a gente pensa o autocuidado, vai muito ao encontro de todas essas frases que vocês colocaram aqui, né? Que envolve o amor próprio, porque daí esse olhar para si, ele vai ter que ser um olhar amoroso, ele vai ter que ser um olhar com compaixão, né? Ele vai ser para desenvolver esse autocuidado com a compaixão, estar presente em si mesmo. Ele é escutar as necessidades, as inquietações, acolher tudo e agir. São ações direcionadas, né, que vão pensar eu mesmo, o meu contato com o outro, a minha qualidade de vida, as minhas relações, né, com o outro e comigo. E é interessante que a gente vai ver que esse movimento é um pouco o movimento que a gente sabe hoje que a meditação provoca. Porque a meditação, ela tem este efeito também, de estar presente, de convidar para olhar para si, os nossos pensamentos, as nossas percepções. Então, o autocuidado e a meditação, eles caminham juntos. Mas claro que quando a gente pensa o autocuidado, a gente tem um convite, né, a pensar o autocuidado, que a gente pode pensar a partir de 7 pilares do autocuidado, né? Que são essas ações que a gente faz em prol do nosso bem-estar, desenvolvimento e envelhecimento. Aqui o pessoal não colocou tanto nas frases, mas esses diferentes momentos da vida, né? Que é essa singularidade do indivíduo. Então, como é que eu vou estar hoje? O autocuidado de uma criança, de um jovem, de uma pessoa na terceira, quarta idade, como que isso é diferente? Como é que eu me penso nesses outros momentos da minha vida? E para esse desenvolvimento, enquanto indivíduo, enquanto eu quero me dar melhor com as pessoas, esse momento que nós vivemos no Brasil hoje tão complexo, né, que precisa que a gente viva em sociedade, viva bem e consiga dormir à noite, consiga acordar de manhã. Então, essas ações que a gente faz foram estruturadas em 7 pilares, que esse movimento é muito conhecido, que é, por exemplo, buscar conhecimento e informação confiável em saúde, desenvolver o autoconhecimento, está aqui algo muito importante para a gente pensar no autocuidado, praticar atividade física. De maneira geral, a gente sabe hoje que a atividade física, ela favorece muito a longevidade, a gente ter menos doenças coronárias, melhor saúde mental, o que é mais efetivo uma pessoa que tem fibromialgia, por exemplo, para esse controle, né, do desconforto. Priorizar uma alimentação equilibrada, de novo aqui, sem receita pronta, mas uma alimentação equilibrada, que cada indivíduo conheça o seu corpo, conheça sobre saúde, conheça o que são os alimentos necessários para um bem viver e consiga pensar a sua dieta. Evitar o consumo de cigarros e outras atitudes de risco. Então, de maneira geral, a gente sempre tem que pensar que alguns insumos, eles sim fazem mal para a saúde, não existe dose adequada de álcool ou de cigarro, existe o malefício que isso ocorre, e como que você vai, né, no seu dia a dia equilibrar isso. Preservar a boa higiene, que foi fundamental durante a pandemia, que a gente viu a necessidade de lavar as mãos, de ter uma higiene respiratória, de ter um cuidado também com a nossa vestimenta, na nossa casa, né? Essa boa higiene que a gente traz, a qualidade da água.
e usar racionalmente produtos e serviços de saúde. Porque diariamente a gente vai ser convidado a usar algo para a saúde, consumir saúde, né? Utilizar, ou pode ser um insumo, pode ser algum produto, alguma massagem, alguma ação em saúde pronta, e aí a pessoa tem que pensar, tá, isso está dentro do meu autocuidado agora, isso é importante, como é que eu vou equilibrar isso? Será que funciona? Será que não funciona? Né? São as dúvidas que as pessoas, de maneira geral, têm. E esses pilares do autocuidado, aqui foi a instituição de self-care que desenvolve, vão dar muitas possibilidades aqui, né? A gente pode pensar de diferentes maneiras como equilibrar todos esses pratos aí na nossa balança. A gente sabe que às vezes, esse mês eu fui bem na minha atividade física, mas a minha alimentação deu uma saída. Quem sabe mês que vem eu consigo equilibrar aqui, equilibro lá menos. Esse mês eu estava trabalhando muito, não consegui buscar tanto meu autoconhecimento, aqueles meus momentos de silêncio que eu gosto de fazer pela manhã. Tem pessoas que são assim, né? Acordam pela manhã, aí gostam de tomar o seu café em silêncio, aquilo ajuda a equilibrar, se preparar para o dia. E tem gente que às vezes naquele mês não deu, e a pessoa percebe essa falta, a qualidade do sono. Então, esses 7 pilares do autocuidado, a gente acabou estruturando eles em um método para o autocuidado. Porque às vezes a gente tem dificuldade de conseguir desenvolver alguns desses pilares. E esse método de autocuidado, ele chama FEMA, porque ele foi inicialmente pensado no inglês, mas ele tem 4 etapas. A primeira etapa é o find, que é o encontrar. Encontrar aquilo que de alguma forma pode estar gerando uma necessidade de cuidado. Pode ser um sintoma, um sentimento, alguma doença, algum desequilíbrio que vai demandar a sua atenção. Mas pode ser também alguma vontade, algum interesse. Quem sabe vocês estão aqui porque eu estou interessado em começar a praticar a meditação. Então, eu coloco lá no meu método de autocuidado que eu tenho meu interesse em desenvolver a meditação, é isso aí que eu quero fazer. E aí eu posso buscar profissionais da saúde, cursos, modelos capazes de orientar esse cuidado. Eu já fiz algumas práticas, eu já conheço alguns grupos, estou aqui fazendo esse workshop para conhecer uma técnica nova, quem sabe eu me adapto com essa técnica nova e começo a fazer a meditação no meu dia a dia. Só que, às vezes, normalmente, quando a gente não consegue, ou apresenta alguma dificuldade, ou a gente tem uma doença, algo que a gente nem gostaria de ter, a nossa tendência é querer eliminar aquilo e falar, não quero mais, nunca mais eu vou fazer isso, porque eu estou aqui no meu tempo. E aí, a segunda etapa do autocuidado é o acolher. É o entender e compreender o que aquele sintoma, aquele desconforto, aquela dificuldade, aquela doença ou aquele desejo pode me promover, pode me provocar. E sem julgamentos ou culpabilizações. Por exemplo, eu já tentei meditar com o grupo, não deu certo, agora eu não quero nunca mais, eu não presto para isso. Falou, eita, calma. Não julgar e não culpabilizar a nós mesmos é um exercício difícil, porque a nossa tendência, enquanto indivíduo nessa sociedade, aqui especialmente no Ocidente, é muita cobrança. Então, é um exercício para a gente já não cobrar, já não julgar. Então, aqui nessa etapa que é o acolhimento, é um momento que a gente pode se permitir entender um pouco mais sobre a gente mesmo, desenvolver um autoconhecimento em prol da compaixão, do amor próprio, do cuidado, até às vezes necessitando nessa etapa desenvolver o que a gente fala que é o perdão, um auto-perdão, em busca desse novo estágio que eu quero chegar. E aí sim, ao perceber esse indivíduo como um todo, sem dizer que isso está certo ou está errado, mas sim entender que num momento eu posso ter ficado mais ansioso porque a minha vida demandava, e agora eu posso tentar buscar alternativas para ser menos ansioso, entendendo que essa minha vida é cíclica e eu tenho momentos de altos e baixos, né? Eu posso fazer um movimento adequado. Um movimento para produzir mudanças. Vejam aqui, não é um movimento de cura, resolução definitivo, mas é um movimento que vai produzir essa mudança a partir de novos objetivos e metas de saúde. Então, eu comecei a pensar a meditação, comecei a colocar isso no meu dia a dia. O que eu estou buscando aqui? É no diário? É no semanal? Qual é o movimento que eu quero fazer, pensando a meditação como forma de autocuidado, né?
E aí eu posso ter metas, objetivos, quem sabe um diário. Ah, não, eu não quero diário. Eu vou me cobrar muito se eu começar a colocar num diário tudo que eu preciso fazer. Ah, não, eu quero, quem sabe, baixar um aplicativo. E esse aplicativo me ajudar a pensar a meditação, um timer ali que me ajuda. Conversar com a minha família, ó, gente, eu vou começar agora a pensar um horário no meu dia a dia, que eu quero meditar, que eu tô vendo aí vários benefícios, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, quem sabe dá certo. E recomeçar sempre que necessário. Que às vezes eu posso ter tido um mês muito bom, conseguir fazer os meus planejamentos de autocuidado, pode ser em relação à meditação, pode ser em relação à dieta, pode ser em relação à atividade física, mas isso pode desandar, porque a nossa vida, ela modifica-se o tempo todo. Então, quem sabe eu fiquei ali conseguindo equilibrar os pratos, né, dos pilares do autocuidado por alguns meses, e depois eu já não consegui mais e eu recomeço esse processo. Às vezes eu consegui trabalhar mais a minha meditação, e aí eu vi que eu preciso mesmo incluir atividade física na minha rotina, como é que eu não tinha colocado ainda? Ou eu percebo que o que eu como influencia na minha meditação, ou na minha qualidade do sono, e eu recomeço esse processo de autocuidado a partir do método FEMA. E a partir do método FEMA, a gente criou uma ferramenta, que é o Canvas de autocuidado, que é uma ferramenta muito simples, vocês estão vendo aqui, ela é simplesmente uma folha em branco, que ela vai ter essas etapas e algumas perguntas para ajudar vocês a pensarem o encontrar, o acolher, o movimentar e o recomeçar. Então, encontrar quais são esses sentimentos, essas emoções, depois pensar quais os profissionais que podem me ajudar, quais são aqueles processos que não me ajudaram, às vezes eu já tentei algumas coisas e não deu certo. Às vezes pode ser porque eu quero incluir a meditação, ou porque eu quero tratar uma dor de cabeça, ou às vezes porque eu quero me dar melhor com alguém na minha família. Eu queria tanto, assim, me entender melhor, conseguir conversar. Então eu posso colocar ali como uma atividade ali, um tema para eu encontrar. E depois, em vez de simplesmente fazer o movimento, começar com uma meta, é acolher. Tentar entender um pouquinho, né, quais são os significados daquela situação na minha vida, quais as limitações daquela situação. Às vezes, né, se eu me percebo que eu sou muito ansiosa, eu percebo que isso me ajudou muito no momento da minha vida. Eu consegui terminar uma graduação, um curso, uma atividade, mas que hoje essa ansiedade toda, ela não está me ajudando. Essa maneira que eu tenho de entregar tudo antes, ou ficar pensando, não conseguir equilibrar um momento de lazer com um momento, né, de trabalho, isso pode estar gerando algum conflito, e aí eu posso repensar aqui no acolhimento. E também pensar qual a oportunidade que essa situação favorece, né? Então, às vezes, eu posso perceber que um perdão que eu posso optar em começar a pensar essa possibilidade na minha vida pode me dar uma oportunidade de pensar a mim mesmo de uma maneira diferente, de eu mesma me libertar de algo. E aí o movimento acontece. E aí um movimento que a gente diz que ele é mais verdadeiro e possível de acontecer, porque ele está olhando aquele indivíduo como um todo. Ele está realmente vendo todas as potencialidades, os significados daquela situação de saúde para aquele indivíduo. E aí esse movimento, né, a gente pode pensar quais as mudanças que podem me ajudar nesse meu objetivo, quais as soluções possíveis, né, para essa situação, como que eu vou medir o impacto. Então, por exemplo, eu quero colocar esse novo hábito que é a meditação no meu dia a dia. Como é que eu faço para ter um novo hábito? É fácil mudar hábito? Tem vários livros, né? 28 dias para um novo hábito, novos hábitos, como colocar eles em prática. E tem várias técnicas. Então, eu posso pensar umas dessas técnicas. Por exemplo, uma técnica que me ajudou para fazer a meditação. Eu coloquei a meditação num horário antes de algo que eu sempre tinha programado no meu dia a dia. Então, eu faço os meus 15 minutos de meditação antes de outra atividade que já era hábito no meu dia a dia. E isso me facilitou muito. O que funciona para mim? Eu medito pela manhã. Então, eu acordo normalmente, né, no meu dia a dia, às 7 horas da manhã. Então, eu acordo, me desperto, faço a minha higiene, ali 7h10, 7h15 eu estou meditando, porque 7h30 eu tenho outra atividade que eu sempre faço. Então, isso me ajudou a colocar no meu dia a dia, que a gente fala que é o summing up of a habits, né? Que é você colocar um hábito em cima do outro. Isso me ajudou.
e fez sentido para mim e eu mantive na minha rotina. Às vezes eu posso experimentar, até ler sobre hábitos para eu entender o que funcionaria para mim. E recomeçar sempre que necessário, porque pode ter dado certo por um tempo, mas depois você mudou a rotina, ou tem aula, ou alguma atividade de um filho que é naquele horário, e você tem que adaptar e recomeçar novamente. Esse método, né, que é o FEMA e o Canvas de autocuidado, eles utilizam como base os 7 pilares do autocuidado, mas a gente usa mais a tríade do autocuidado, que é essa imagem aqui abaixo, que a gente entende que para desenvolver o autocuidado, eu preciso me conhecer, conhecer o meu estilo, como é que eu vivo, como é que eu durmo, como é que eu funciono, se eu sou uma pessoa da manhã, se eu sou uma pessoa da noite, se eu gosto de barulho, se eu não gosto, os recursos em saúde que eu posso utilizar para o meu autocuidado, os recursos de maneira geral, então os profissionais que existem, se eu utilizo um profissional que seja da área da psicologia, da fisioterapia, como é que eu equilibro esses recursos ali no meu autocuidado. E, por fim, a cosmovisão de vida, de saúde que eu pretendo ter na minha experiência. Então, por exemplo, eu entendo que a minha dieta é para eu poder ter um shape, né, um corpinho da moda, que vai usar as roupas que estão na moda. Então, eu vou fazer uma dieta que é focada nisso. Meu objetivo é esse, a minha visão de mundo é essa. Eu tenho uma visão de mundo que a minha dieta é para poder dar conta das minhas atividades, para eu poder ter bons relacionamentos com a minha família, para eu também não exagerar no domingo. Como é que eu equilibro isso? Com a minha visão de mundo, o que eu pretendo chegar com a minha saúde? Eu quero viver até os 60 anos bem, eu quero ter uma quarta idade saudável, eu quero poder viajar quando eu me aposentar, eu quero poder ter um equilíbrio bom de sono e dia a dia. Então, para tudo isso, a gente pensa a cosmovisão. E aqui eu vi que o pessoal, vou deixar assim disponível esse material, não se preocupem, né? Para vocês olharem depois. Mas esse material que a gente falou agora, de início, é para provocar vocês a pensar esse autocuidado. Pensar o FEMA como uma proposta, vocês não precisam utilizar, né? Mas aqui o pessoal colocou, eu quero viver bem até os 100 anos. Olha que objetivo lindo esse. Então, eu vou pensar aqui, até os meus 100 anos, como é que eu pretendo fazer isso? Eu não quero ser aquele idoso que fica bem ranzinza, cheio de ruga, mal-humorado. Eu quero ser um idoso que ele vai ficando mais feliz. Não. Quando eu fizer 80 anos, eu quero falar tudo que eu quero. Eu vou ter 80 anos, o pessoal tem que me ouvir mesmo. Então, como que eu quero viver dessa forma? Então, para isso, a gente pode desenvolver esse autocuidado. E aí, esse autocuidado, aqui, o Canvas é uma ferramenta que vocês podem utilizar, que é esse Canvas aqui. Se vocês quiserem, né? Esse é um pouco do tema que a gente quis trazer aqui para vocês. E até posso mostrar aqui o site para vocês verem. Então, aqui é o site onde vocês podem encontrar mais material ou informações sobre o autocuidado. Então, algumas dicas nesse sentido. E aqui o Canvas de autocuidado para vocês baixarem. Vocês estão vendo a minha tela, né? Aqui o Canvas de autocuidado. Então, se você se identificou, se é algo que você queira desenvolver para o seu autocuidado, quem sabe você quer preencher com seus dados mesmo, né? Com seus temas, você pode baixar o Canvas e preencher com as suas informações. E se você se animou, você pode também fazer a linha do tempo, que é essa ferramenta aqui à esquerda. Eu gostei aqui o pessoal querendo viver até 100 anos, essa questão da longevidade. Às vezes, quando a gente faz a nossa própria linha do tempo, então, quando a gente era na infância, como a gente é adulto, como é que a gente se vê na terceira, quarta idade, isso ajuda a gente a achar ali alguns itens para a gente querer desenvolver. Então, quem sabe eu posso me lembrar que quando eu era criança eu não me culpava tanto, ou não tinha tanto julgamento. Quando que isso começou na minha vida? Foi na minha adolescência. Que interessante. Ali na adolescência eu comecei, então, pode ser ali um espaço para eu conversar com os meus familiares, ver o que mudou, ver o que aconteceu. Quem sabe buscar algumas práticas que ajudam a gente a trabalhar essas questões de outros momentos de vida. Então, fica aqui essas ferramentas para vocês desenvolverem mais, se vocês quiserem, né, em relação ao Canvas de autocuidado e a linha do tempo. E também aqui, durante o nosso encontro, a gente vai continuar conversando sobre isso.
Mas a gente tem outro tema, além do autocuidado, que é a meditação. A meditação aqui enquanto uma prática de autocuidado, né? Por isso que a gente fez esse exercício inicial de pensar o autocuidado, mas às vezes o que eu quero desenvolver no meu autocuidado pode ser outra prática, não tem problema. Mas quando a gente pensa ou fala aqui, né, na meditação, o que será que veio na mente de vocês quando a gente pensou o que é a meditação? Será que é algo que todo mundo acha que é a mesma coisa? Será que vocês todos têm a mesma ideia do que é a meditação? E a meditação, ela mudou ao longo da história, o jeito que a gente entendia a meditação, de que forma com que a gente compreendia. Será que o jeito que a gente fala meditação hoje, a gente falava há 50 anos e era tranquilo? O pessoal achava de boas, tranquilo, vamos falar de meditação, tá tudo ótimo. Ou isso foi mudando, né? Então, vejam só, será que a gente falar há 50 anos que era importante a gente estar presente no momento, organizar os nossos pensamentos, desacelerar, se conectar com a gente, né? Isso ser uma forma de viver essa conexão com a vida, no agora, respirando. Será que isso, há 50 anos atrás, podia ser até considerado meio fora, assim, da casinha? Porque a gente tinha era que trabalhar, entregar, fazer a roda girar, time is money, tempo é dinheiro. Então, essa mudança, que é o próprio conceito de meditação acabou acontecendo, pode ajudar a gente a entender qual é a confusão que a gente tem em compreender o que é meditação hoje. Então, quando a gente pensa meditação, a gente pode pensar, primeiro, o que não é a meditação. Então, a meditação... Opa, deixa eu trocar aqui o slide para vocês. A meditação, ela não é, por exemplo, algo triste, sisudo, alienante, algo que eu fico lá no topo da montanha. Isso é meditação. Só aquela pessoa consegue atingir o estado meditativo. É não pensar em nada. Esse eu acho que é sempre algo muito interessante, que as pessoas entendem que é a meditação. A meditação, eu vou ficar parado e não vou pensar em nada. Gente, vocês conhecem alguém que não pensa em nada nunca? A pessoa... Imagina, a nossa cabeça é uma fábrica de fazer pensamentos. Essa fábrica, ela faz pensamento o tempo todo, em cima de qualquer assunto, que a gente esteja vendo, que esteja só aqui dentro da nossa cabeça. E a meditação, ela também não é uma religião, ou uma filosofia, ou algo que tem dogmas, ou algo que é para alguém falar para a gente que é assim, a gente não testar, não colocar na prática. A meditação não é isso. E a meditação, ela não é uma prática que ela exige mudanças prévias. Eu vou ter que, então, encontrar iluminação para poder fazer a meditação. Não, eu vou ter que fazer uma dieta, que eu não como isso, eu não como aquilo, ou então eu vou ter que me mudar para fazer um mosteiro, e somente lá que eu vou fazer a meditação. A meditação não é nada disso. E foi bom porque aqui vocês nem entraram nesse quesito, né? Fala, Alan. Eu queria só colocar alguns pontos nisso, né? Porque tem muito, realmente, quando a gente, né, aprende isso, tem muita confusão, né, professor, que acontece em relação à meditação, né? E muito, por exemplo, dessa questão de religião, de filosofia, mas o budismo não tem meditação, etc e tal. Tem meditação, mas prática meditativa não é uma religião. Algumas religiões, incluindo até mesmo o catolicismo, utiliza algumas práticas que a gente considera que são práticas meditativas, né? Até mesmo, dependendo da definição que você usa de meditação, o ato de orar, ele pode ser considerado uma meditação também. Então, só que ela é uma ferramenta que essa religião, que aquela filosofia vai utilizar, né? Então, às vezes essa confusão acontece, normalmente a gente pensa a meditação, a gente normalmente liga direto ao budismo, normalmente, né? Ou outras religiões do, do Oriente, mas essa conexão ela só existe porque é uma ferramenta muito utilizada, mas não é o fato de você fazer meditação que você tem que virar budista ou que você tem que virar shintoísta ou alguma outra religião do Oriente, ou você não precisa pensar nada do Oriente para você fazer uma meditação, tá? Então, você pode usar recursos, né, dessas espiritualidades, mas não é algo necessário. Aí entra também nessa questão das mudanças prévias, né? Você não precisa virar um budista, você não precisa aprender sobre o Oriente para você fazer
uma prática meditativa, você pode aprender a prática e seguir com a prática, né. Pode continuar, professora, por favor. Não, é isso mesmo. Bem, e se não é nada disso, né, que a gente pode ter trabalhado no imaginário, e a gente já ouviu coisa bem mais estranha do que é meditação também, né? Ah, pessoal que vai, fica lá. Gente, se não é nada disso, então o que é a meditação? É importante a gente entender, e é o nosso convite aqui no workshop, é que existem diversas definições do que é a meditação. Eu posso explicar a meditação a partir de várias abordagens. E a gente entende que a meditação é um estado de observação e não de julgamento. Então, é esse estar presente que vocês trouxeram aqui, olhar para si, vocês já estão falando, é uma observação e é um não julgamento. Então, em não ser um julgamento, já ajuda a gente a não julgar, porque a gente vai fazer esse exercício, né, de se abrir para não julgar. E toda meditação, ela visa atingir um estado meditativo. Mas um estado meditativo não quer dizer necessariamente que é a meditação. Então, a meditação, ela visa chegar nesse estado meditativo, que é um estado presente de observação. Mas que para isso a gente vai usar algumas técnicas, a gente vai entender como a gente respira, a gente vai entender como a gente senta, como é que a gente está presente com a gente mesmo. E a meditação, a gente não colocou aqui, mas a meditação ela pode ser feita em qualquer idade, por qualquer pessoa, em qualquer momento. Ah, tudo bem, se eu estiver dirigindo, quem sabe a gente tem que estar ali só presente, né? Não vou conseguir fazer uma meditação, porque eu vou estar tendo que fazer julgamento ali para ver se eu vou virar a rua ou não. Mas eu posso estar presente, e esse estado de presença pode me ajudar depois para eu fazer a minha meditação. Então, um movimento de presença durante o dia pode ajudar a gente nesse movimento de meditação que a gente vai se organizar para fazer. E essa meditação pode ajudar a gente a chegar nesse estado meditativo, que é o que muitas vezes as pessoas confundem que é a meditação. A meditação é aquele estado que a pessoa não está pensando em nada, que ela está lá zen, em contato com o universo. Vixe, calma, menos. Vamos começar aqui respirando, presente, praticando uma técnica. E aí pode ser que lá na frente a gente possa ter alguns ensaios ali, alguns aperitivos do que é esse estado meditativo. Estado teta que o pessoal colocou, exatamente. E aí, para a gente pensar por que essas definições elas foram tantas e mudando ao longo do tempo, o pessoal aqui que já me conhece vai ver que eu vou mostrar um slide, né, que ajuda a gente a pensar por que eu vou me dar o trabalho de fazer isso, por que eu vou tentar entender isso. Então, por que a gente medita? O que a gente sabe hoje? Que a meditação, ela ajuda a gente a reduzir sintomas de ansiedade e estresse, hipertensão arterial, frequência cardíaca, dor crônica, dependência de droga e outros vícios. A gente sabe hoje, por meio de pesquisa, de ensaio clínico, o topo da evidência, que a meditação tem esse efeito. Mas não é qualquer meditação, não é algo que não tem uma técnica, não tem uma estrutura. Existe aqui um movimento, né, que a gente vai provocar vocês, de pensar a meditação a partir dessa técnica. E aí a gente vai ver que não só reduz algumas questões de saúde, como também melhora algumas questões que até então a gente nem imaginava como é que a gente desenvolvia. A memória. O pessoal aqui quer viver 100 anos. A gente tem que desenvolver a memória, a gente tem que melhorar essa nossa capacidade, né, de memorizar as coisas. Ajuda na nossa concentração, no nosso foco atencional, de agora eu vou parar e vou fazer esse trabalho aqui. Isso é importante, tem gente que não consegue, tem gente que tem muita dificuldade, começa, o celular está do lado, apita, você já muda o foco. A meditação melhora a nossa qualidade de vida e do sono. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de dormir, ou dificuldade de manter o sono durante toda a noite. Então a gente já sabe que a meditação melhora essa qualidade. Ali vocês colocaram que o objetivo de vocês, o autocuidado enquanto qualidade de vida, está aqui a meditação ajudando a gente. E também melhora a autoestima, né? E a saúde mental. Então, não só questões de ansiedade e depressão, mas a compaixão. A compaixão que é algo tão difícil de desenvolver em algumas vezes, né? E que pode ser algo que eu tenho escolhido ali no meu método de autocuidado, né? No meu Canvas, eu queria ter mais compaixão. Aí eu queria ter mais aceitação.
eu queria ter mais cuidado, então eu posso pensar a meditação como uma ferramenta, uma prática ali para me ajudar nisso. Mas como a Georgia trouxe, né, demorou para a gente descobrir isso? Será que as pesquisas demoraram a mostrar toda essa potencialidade da meditação para a gente? E aí a gente vai ver que se a gente colocasse numa linha do tempo todo esse processo, a gente vai ver que isso muda muito. No início, a meditação ela era apresentada em grandes tratados, tanto dentro da área da medicina chinesa, na medicina ayurveda, lá na Índia, lá na China. Já era comentado, né? A meditação, a gente fala que ela nasce quando o homem inventa o fogo. E aí ele fica olhando o fogo. E naquele processo de olhar o fogo, ele está presente no momento. E isso vai desenvolvendo, né? O que a gente fala como as primeiras formas de meditação, né? Que a gente tem no histórico da meditação. E ao longo da história, isso foi mudando. E foi mudando num ponto, inclusive, de negar os conhecimentos e as potencialidades da meditação. Especialmente ali quando a gente entra na Idade Média, onde tudo que a gente não entendia era conceituado como errado, ia para a fogueira, ia para a Inquisição. A gente tem um momento ali onde nada que era religioso era valioso. E depois a ciência, quando vem num contraponto disso, também exige as evidências. E por muito tempo a gente não conseguiu mostrar essas evidências da meditação, porque a gente ainda estava desenvolvendo a própria ciência em si. Né? Então a gente vai ver que existiam diferentes paradigmas científicos, e esses paradigmas científicos influenciavam na forma com que a gente entendia o que era o conhecimento que estava sendo produzido. Tem ali uma imagem, né? O homem não tem nem a cabeça. A gente achava que as peças do corpo só encaixava e resolvia. Aí a gente volta a ter essa percepção de que a gente precisa cuidar dos sentimentos, das emoções, que cada indivíduo é único, que as questões sociais, ambientais influenciam na nossa saúde. E as pesquisas foram acompanhando esse processo no momento que a gente está hoje, onde é necessário entender e pesquisar os seres humanos, o meio ambiente e os animais. E nesse momento que a gente está hoje, é onde a gente pode dizer que sim, o que já estava escrito lá há 5.000 anos, de que ajudava na autocompaixão, na autoaceitação, na capacidade de sono e qualidade de vida, as pesquisas mostram hoje. E onde que eles mostram? A gente gosta muito desse exemplo, né, que são os artigos científicos. Então, tem muita pesquisa de meditação hoje para ajudar a gente a entender a potencialidade da meditação. Existe pesquisa explicando a meditação a partir da neurociência, ajuda a gente a entender qual o efeito da meditação para o estresse, para prevenir doença de Alzheimer, para questões de saúde em geral e especialmente para a dor crônica. Porque a dor crônica é algo muito difícil. A gente tem um número hoje no Brasil, nos Estados Unidos, de cada uma, em tantas pessoas tem dor crônica. E como que a gente cuida de dor crônica? A epidemia dos opioides nos Estados Unidos, essa dificuldade da gente lidar com a dor e com aquela dor que dura mais de 3 meses. Então, o que eu posso usar para me ajudar a cuidar dessa dor crônica, né? Então, a gente vai ter aí os resultados bastante expressivos da meditação. E aqui esse gráfico abaixo, ele mostra como aumentou o número de pesquisas desde a década de 70 até hoje, né, no caso 2021, o número de artigos publicados explicando os efeitos da meditação. Então, isso aqui é para a gente também tirar um pouco essa ideia de que não tem evidência da meditação. Tem muita evidência da meditação. Tem tanta evidência da meditação que a gente fez um mapa de evidências da meditação, que é o projeto que a Georgia falou, e que eu vou colar aqui para vocês o link, se vocês quiserem olhar. Então, a partir de 2019, a gente começou a fazer um projeto de meditação, mas também de várias outras práticas integrativas que compõem o Sistema Único de Saúde e ver quais eram as evidências que essas práticas traziam para a saúde. E aí, um desses projetos, né, que foi o mapa de evidências da meditação, a gente começou a ver que tinha muito estudo de meditação. Tanto estudo que dava para a gente contar quantas revisões sistemáticas, quantas meta-análises, que é o topo da pirâmide da qualidade da pesquisa, né? 2 metassínteses e uma revisão integrativa, e
várias técnicas de mindfulness ou de meditação que foram utilizadas. Então, tinha 147 revisões de técnicas de mindfulness, 34 de meditação geral, 8 revisões de meditação transcendental, 3 revisões de técnicas de compaixão, então, meditação focada na compaixão, e também uma revisão de práticas de atenção focada. O que é uma revisão? Uma revisão é um estudo que olha vários outros estudos primários realizados com as pessoas e vê, juntando esses estudos primários aí de compaixão. E aí, o pessoal está desenvolvendo a compaixão? E eles estão vendo que sim, estão desenvolvendo a compaixão com a técnica de compaixão da meditação. Então, esses estudos de revisão, eles ajudam a gente a ver que sim, está funcionando.